então agora para finalizar eu vou resolver um exemplo com vocês, onde eu vou aplicar esses dois testes que a gente viu hoje, tá? O enunciado diz o seguinte: a tianipetina é um fármaco antidepressivo do grupo dos tricíclicos. Foi realizado um estudo com o objetivo de comparar a tianipetina com placebo. O estudo consistiu em 2 grupos de pacientes escolhidos de forma aleatória que tinham o mesmo nível inicial de depressão. O nível de depressão foi medido novamente 42 dias após o início do estudo no grupo que recebeu o placebo e no grupo que recebeu tianipetina. Os dados obtidos são apresentados abaixo, onde valores maiores indicam maior gravidade de depressão. Então, eu tinha 2 grupos de pessoas que foram selecionadas aleatoriamente e alocadas nos grupos, então nós temos amostras independentes, tá? No primeiro grupo aqui a gente tinha 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 indivíduos, no outro 16, e como elas iniciaram com o mesmo nível de depressão, né? Foi-se feito o experimento de que maneira? Em geral, esses experimentos clínicos eles são feitos assim: um determinado grupo, também por sorteio aleatório, ele recebe aquele medicamento que está sendo testado e o outro recebe uma pílula similar, num pote igual, só que ela não contém nada daquele princípio ativo que está sendo testado, no caso aqui a tianipetina. E aí, quanto maior o valor aqui, maior o nível de depressão, e a ideia aqui é ver se esse fármaco tem efeito. A tendência seria que pessoas no grupo que tomaram o medicamento, o nível de depressão após 42 dias, ele deveria ter diminuído, né, se ele for efetivo. Então, como que é feito isso? E é justamente o que a gente quer, né? Para conduzir um teste de hipótese para verificar se a tianipetina ela tem efeito no controle do nível de depressão, ou seja, na redução do nível de depressão, a gente vai conduzir um teste paramétrico. Para isso, nós vamos supor que o nível de depressão nos 2 grupos ele tem distribuição normal. A gente precisa disso para conduzir o teste paramétrico da forma como ele foi feito, tá? Então, suponha que o pesquisador fez um teste de normalidade antes e informou isso para a gente. E, além disso, nós vamos assumir que as variâncias populacionais, apesar de desconhecidas, elas são iguais. Por que eu preciso dessa afirmação? Para eu definir entre se eu vou fazer o caso do teste 3 ou o teste do caso 2. Tá? Então, com todas essas informações, nós temos condições agora de concluir o teste, né, que é pedido. Então, eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. E, nesse caso, as amostras são independentes, com variâncias populacionais desconhecidas, mas nós vamos assumir que são iguais. Tá? Então, eu vou chamar de Mi1 o parâmetro que representa o nível médio de depressão após 42 dias na população sob efeito do placebo. E Mi2, o nível de depressão após 42 dias na população sobre efeito da tianipetina. Então, com base nas amostras que nós temos de cada grupo sobre efeito placebo ou efeito medicamento, nós queremos saber se na população faz sentido eu dizer que a média, né, do nível de depressão ele é maior com o placebo do que com a tianipetina. Tá? Ter efeito do medicamento é dizer que ela diminui o nível médio de depressão. Então, na forma como eu defini aqui, se eu tomo a diferença no sentido de que eu faça Mi1 menos Mi2, ter efeito de redução do nível de depressão para o medicamento significa dizer que o Mi1 é maior do que o Mi2. O nível de depressão na população sobre efeito placebo é maior do que se estiver tomando o medicamento. Então, se a diferença entre eles for maior do que 0, eu tenho evidência de que o medicamento tem efeito. Certo? Então, as minhas hipóteses aqui, no caso, é um teste unilateral à direita, onde em Mi0 eu coloco que a diferença é nula, não existe efeito, diferença entre placebo e a tianipetina, ou versus, né, que a diferença entre a média na população seja maior que 0, ou seja, o nível de depressão ele é maior antes tomando placebo do que tomando medicamento. Se isso for verdade, o medicamento tem efeito. Então, a gente pega aquelas 2 amostras e resume nas informações que são precisas. O tamanho da amostra, a média amostral, então no primeiro grupo deu 20, no segundo deu 11 para o nível de depressão. E aqui eu calculei os desvios padrões amostrais também em cada caso. Então, o primeiro tem uma média maior, né, é 20, o nível médio, o outro é 11, com uma variância maior, um desvio padrão maior no primeiro, que é 11, aqui é 7. Com base só nesses dados, eu já posso dizer que existe o efeito de tratamento, que ele reduziu? Não, porque eu peguei uma única amostra. Eu tenho que fazer o procedimento de teste apropriado para eu ponderar a variabilidade envolvida no processo de tomada da informação dessas amostras, porque para cada 2 grupos que eu pegar diferentes, né, de tamanho 15 e 16, eu vou ter medidas diferentes para essas estatísticas. Então, será que o que eu tenho para essa amostra específica, eu consigo dizer alguma coisa para a população? Então, é isso que a gente vai fazer, e nesse contexto, a estatística apropriada é a estatística para o teste do caso 2. Que é aquela estatística onde a gente tem no denominador uma variância geral calculada com aquela forma ponderada de variabilidade.
Então, aqui, como é que eu calcularia aquilo? É o tamanho da primeira amostra, 15 menos 1, 14, vezes a variância da primeira amostra. Então, como eu forneci aqui para vocês o desvio padrão, na hora de calcular, né, tem que colocar ao quadrado, que é a variância. O tamanho da segunda amostra, menos 1, 16 menos 1, 15, vezes o desvio padrão ao quadrado, que me dá a variância da segunda. E na hora que calcula isso, eu deixei dessa forma, só porque é assim que vai entrar na formulazinha aqui, né? Então, deu 9,31 ao quadrado, esse é o SP quadrado, é o desvio padrão global ao quadrado, e a variância ao quadrado, né? A variância global. A hora que eu faço essa continha toda aqui, eu tenho um valor para essa estatística, que é positivo, 2,74. Isso é um valor alto o suficiente para eu dizer que, com base nessa amostra, eu posso inferir que na população a média é menor quando a gente aplica tianipetina, né? Recomenda a tianipetina para reduzir os níveis de depressão. A gente tem que ver se isso aqui é um valor extremo na distribuição característica dessa estatística, né? Então, qual é essa distribuição nesse caso? É uma T-student com 15, que é o N1, mais N2, 16, que é o N2, menos 2, ou seja, 29 graus de liberdade. E como o meu teste é no lateral à direita com alfa 5%, eu preciso encontrar o valor na tabela T com 29 graus de liberdade, que me deixa com uma área 5% acima dele, na mesma direção da hipótese alternativa. Se a gente vai na tabela da T com 29 graus de liberdade e localiza a coluna do 0,05, que é o 5%, né? A gente vê que o 1,699 é o valor indicado que me deixa com uma área 5% acima dele. Então, a minha região crítica, ela me fala que se a estatística observada for maior do que 1,699, eu posso rejeitar a hipótese nula com 5% de significância. E é isso que acontece nesse caso, porque a estatística observada foi 2,74, que a gente calculou, e o valor crítico é 1,699, então rejeita-se a hipótese nula, tá? Essa é a conclusão. Se eu quisesse tomar a conclusão com base no valor P, ou P-valor, que é o que os softwares geralmente calculam para a gente, como eu calcularia? Eu tenho que calcular na distribuição T apropriada, que é a T29, qual é a probabilidade de eu observar um valor mais extremo do que eu tive para a minha estatística. Extremo em que direção? Na cauda da direita, que é o sentido da minha região, da minha hipótese alternativa. Então, meu valor observado foi 2,74. Qual é a probabilidade na T29 eu observar uma coisa maior do que 2,74? Por restrições da tabela, a gente não acha esse valor exatamente. A gente consegue ter uma ideia para esse valor P. O que eu preciso fazer? Se eu pego a linha da T com 29 graus de liberdade e eu localizar aqui o 2,74 exatamente, era só eu olhar na coluna que ele me falaria qual é a área acima dele, tá certo? Se eu for olhar aqui nessa tabela, eu não tenho na T29 o 2,74 exatamente. Eu tenho o 2,586, que é imediatamente antes dele, e o 2,756, que é imediatamente depois dele. A área acima do 2,586 é 0,0075, 0,75%. E acima do 2,756 é 0,005. Então, necessariamente, a área acima do 2,74, que é o que eu quero, ela é menor. Eu tenho certeza que ela é menor do que 0,0075. Tá? Ela está entre esses dois números aqui, na verdade, para quem quiser ser um pouco mais preciso. Por causa da construção da tabela, conforme eu aumento o valor aqui, conforme eu ando no meu eixo X aqui dos valores da variável T, eu diminuo a probabilidade de achar uma coisa mais extrema a ela, porque a minha densidade ela vai sempre decaindo. Então, com essa informação, eu sei que o meu valor P ele é menor do que 0,0075 e, portanto, ele é menor que 5%. Se o valor P é menor que os 5%, que é o meu nível de significância nesse caso, eu rejeito a hipótese nula. Então, os dois métodos eles são equivalentes, como tem que ser mesmo, e no contexto do problema, qual é a minha conclusão? Né? Com 5% de significância, existem evidências amostrais de que o nível médio de depressão reduz para quem toma tianipetina. Por quê? Rejeitar H0 é rejeitar que não exista diferença entre a média e ir na direção do que está exposto na hipótese alternativa, que é de que a diferença entre as médias ela é positiva na população. E como foi o sentido da tomada dessa diferença? Para quem toma placebo, menos quem toma o medicamento. Se essa diferença, a evidência é que ela é maior que zero, quer dizer que esse Mi1 é maior do que o Mi2, porque senão essa diferença não daria maior que zero. Né? Então, tem efeito da tianipetina, e isso é o que a gente concluiu com esse teste. Se eu for fazer no Excel,
o que eu vou ter lá de resultado? Ele me dá uma saída onde ele faz o resumo das duas amostras para mim, então aqui ele calculou a média das duas amostras, a variância das duas amostras, que é o quadrado daquele S, né, o desvio padrão que eu passei. Aquela variância agrupada, 86,6, é o resultado disso daqui, ó, 9,31 ao quadrado, é meu SP quadrado, e aí ele solta para mim o grau de liberdade apropriado, o valor da estatística T, aqui lá no slide eu aproximei para duas casas decimais, e ele solta tanto o valor crítico quanto o valor P, para o teste unicaudal e bicaudal. Como a gente está no caso unicaudal, que é um teste unilateral à direita apenas, né, a gente tem que olhar nessa saidinha aqui. Então ele está me falando que o T crítico unicaudal é o valor que limita a minha região crítica. A gente realmente achou que era 1,699. E o meu valor P, aqui ele solta para a gente exatamente, porque ele tem uma tabela T mais refinada do que o que a gente tem. E ele veio cá e calculou isso como sendo 0,0052. E isso é menor do que 0,05, que é o nosso alfa. Então, a gente rejeita a hipótese nula. Como que eu faço esse teste no Excel? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu vou resolver com vocês esse exemplo supondo agora uma coisa diferente, né? Em vez de considerar que as minhas amostras elas são provenientes de populações normais com variâncias desconhecidas e iguais, eu vou supor que as variâncias populacionais são diferentes. Vou fazer o teste ainda com 5%, tá? No mesmo contexto, os parâmetros são os mesmos, as hipóteses são as mesmas, o que que muda? Se as variâncias são diferentes, muda a minha estatística de teste e a distribuição apropriada para ela. Nesse caso, os valores aqui as estatísticas das minhas amostras eu vou usar para calcular qual estatística de teste. Ela é um pouco diferente, porque em vez aqui no denominador entrar aquele SP quadrado para as duas amostras, eu calculo com relação às variâncias de cada amostra separadamente. Então, o valor dessa estatística, calculando aqui, dá 2,702, é um pouco menor do que no outro caso, tá? E, além disso, a distribuição apropriada para essa estatística não é mais uma T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, que lá deram 29, né? Aqui a gente tem que calcular o grau de liberdade apropriado. A fórmula apropriada para isso foi dada nesse slide, né? Eu preciso pegar as variâncias, amostrais, tamanhos de amostra, calcular esse V asterisco, que é o meu novo grau de liberdade, e que para esse exemplo ele resultou em graus de liberdade. Por quê? Você está fazendo aquele cálculo, dá 23,91. A regra é, se não for inteiro, a gente vai arredondar para o imediatamente anterior, que no caso aqui é o 23. Vai usar o menor grau de liberdade na aproximação, mesmo se o valor aqui, igual foi esse exemplo, ele deu mais próximo de 24, mas a regra é a gente usar sempre o menor para a gente ter mais assertividade nesse teste, tá? Então, nesse caso, como é que é a minha região crítica? O que que muda? Em vez de olhar numa T com 23, todos os meus critérios vão ser baseados na... Em vez de olhar numa T com 29, como foi antes, os meus critérios aqui são baseados numa T com 23 graus de liberdade. Pode ser que a conclusão mude, pode ser que não. Vamos ver o que aconteceu nesse caso. Eu vou lá agora na T, mas com 23 graus de liberdade, eu preciso encontrar o valor que me deixa com uma área de 5% na sua cauda da direita. Então, é só eu cruzar essa coluna com a T23, eu acho que é 1,714. Como a nossa estatística de teste ela deu 7,702, isso é maior do que 1,714, e nós, portanto, vamos continuar rejeitando a hipótese nula, porque o T observado pertence à região crítica. Tá? Então, assim como antes, a conclusão vai ser a mesma, mas isso não é regra. Pode ser que, no caso de uma variância ser igual ou diferente, os dois testes eles não concordem. Principalmente quando o grau de liberdade aqui ele dá um valor muito diferente, tá? E mesmo se for muito próximo assim, a gente tem que usar o procedimento correto. Se ela é igual, é aquele teste do caso 2. Se ela é diferente, é o do caso 3. Tá? A conclusão aqui foi a mesma, mas são procedimentos diferentes e cada um tem maior assertividade ou maior poder, que a gente fala em estatística, na nossa tomada de decisão. Então, por isso que a gente quer sempre colocar um método que é mais apropriado. E aqui, para calcular o valor P de forma similar, tá? Eu teria que achar o valor da minha estatística de teste na T com 23 graus de liberdade, aqui é 23, nesse subíndice no nosso caso. Então, se lá na T23 eu encontrasse o 2,7, eu teria exatamente quem era a área acima dele. Eu teria o valor P exato, o 2,702, que é a nossa estatística. Eu só sei dar a informação para vocês que ele está aqui no meio desses dois números nessa minha escala crescente. Então, o valor P, de novo, ele está entre esses dois valores, que é 0,0075 e 0,005. Independente de quem ele for aqui no meio, ele é menor do que o meu alfa, que é 5%. Então, a gente rejeita a hipótese nula.
De novo, se eu tivesse feito no Excel, aí eu colocaria o teste, a diferença do para o anterior, eu teria que especificar que as variâncias são diferentes. Ele calcula de novo para mim as medidas, né, de média e variância em cada grupo. Aqui agora ele não calcula mais aquela variância agrupada, porque não faz sentido, eu não preciso daquilo. Ele calculou a estatística, deu 2,7, e ele solta, assim como nos outros testes que eu mostrei para vocês, o valor crítico, se eu considerar uma única cauda, né, um teste unilateral, esquerda ou direita. Se for a direita é o positivo, se for a esquerda basta tomar o negativo desse número, por simetria da T. Né? E ele solta o valor P exato, que foi 0,0062. É um pouquinho maior do que eu teria no outro teste, mas no fundo os dois aqui deram resultados bastante similares, e a gente rejeita a hipótese nula nos dois casos. Eu vou resolver esses dois exemplos no Excel e anexar esse vídeo para vocês, mas antes disso eu vou só deixar aqui que vocês têm no material um outro exemplo que está resolvido, tá? Esse exemplo 3, então vocês leiam, tentam entender por que foi feito dessa maneira, com as suposições que vai ter, e deixei também a saída de um software com relação a esse exercício. É um outro software, um Minitab, mas só para vocês entenderem que sempre o software pega a amostra, faz os cálculos, e em geral eles soltam a medida que mais importa para a gente é o valor P do teste, ele calcula para lá, né, usando o valor da estatística, e é assim em geral que são feitos quando a gente tem os dados e joga no software estatístico. E no final, depois disso, eu também deixei um exercício para ser resolvido por vocês, para sanar as dúvidas nessa parte, tá? Vocês vão resolver tanto supondo que as variâncias são iguais, como que elas são diferentes para treinar, tá? Então é isso. Agora eu vou resolver o exemplo da Tiane Petina, esse daqui, nos dois casos, com variâncias iguais e diferentes, no Excel. Então, no vídeo da segunda parte da aula 7, eu ensinei vocês a como habilitar uma nova ferramenta aqui, né, suplementar de análise de dados no Excel, e é ela que a gente usa para fazer esses testes de comparação de médias. Então, nesses casos, quando eu clicar nesse teste de análise de dados, eu posso localizar aqui, ó, que ele tem os testes para comparação de médias e a gente tem que especificar o teste correto. Ele tem o teste para amostras em pares, que é aquele teste para amostras dependentes, que eu usei na última aula. Ele tem um teste T para duas amostras presumindo variâncias equivalentes, ou seja, variâncias iguais, e tem um teste presumindo variâncias diferentes. O primeiro que eu vou fazer é esse teste presumindo que as variâncias são equivalentes, para a gente comparar com o que foi feito na aula, tá? Que eu mostrei na aula para vocês agora há pouco. Então, eu tenho as duas amostras expostas aqui em duas colunas separadas. Eu vou chamar de intervalo de variável 1 o grupo placebo, para ser condizente com o que eu resolvi lá no slide. E grupo 2 é Tiane Petina. Eu seleciono toda a coluna, e como eu inclusive selecionei os nomes dos grupos, eu tenho que marcar aqui nesse campozinho, ó, que os rótulos, né, estão na primeira... Ele vai entender que na primeira linha dos meus dados estão os rótulos, ele só vai usar os dados dali para baixo. Qual é o valor que eu estou supondo na hipótese para a diferença das médias? Nesse caso é 0, em geral a gente sempre vai trabalhar com diferenças zeros, embora não precise ser assim. E o default dele é colocar em outra planilha. Se eu quero que ele coloque aqui nessa mesma planilha, eu preciso marcar para ele onde que eu quero. Na hora que eu der OK, ele vai soltar todo aquele cálculo para mim, e a nossa conclusão, né, ela tá, tudo que a gente precisava para concluir, ele está exposto aqui, ó. Nós temos a variância agrupada, a estatística de teste, como eu mostrei vocês lá, e é assim que a gente obtém aqui no Excel. Se eu não quisesse assumir que as variâncias populacionais fossem iguais, né, porque elas são desconhecidas, e eu fosse fazer diferente, qual era a diferença na hora de fazer no Excel? Eu vou selecionar o teste T, presumindo que as variâncias são diferentes. Vou selecionar de novo a minha amostra do grupo placebo em primeiro lugar, depois a do grupo da Tiane Petina, a diferença da hipótese que ela seja igual a zero, né, na hipótese nula, ou maior que zero, e aí eu vou soltar para ele o intervalo de saída, eu quero que ele coloque para mim aqui, comece a saída aqui, então ele fez, e aí no fundo, o que a gente precisa para testar as nossas hipóteses está tudo aqui, tá? Então ele calculou a estatística e tudo mais, no caso a gente está fazendo os testes unicaudais, então por isso que eu estou olhando para esses valores aqui, tanto o valor crítico quanto o valor P nos dois casos, o teste unicaudal. Se fosse bilateral era só usar o de cá. O Excel, por convenção, ele faz os dois nesses testes para médias. Então basta você olhar naquele apropriado para você, e é assim que a gente faz, tá? Sempre quiser fazer esses testes para comparação de médias no Excel,
dessa forma que a gente obtém, e aqui ele calcula o valor P exato para a gente, aqui com muitas casas decimais, a gente não consegue fazer isso na tabela por restrições, né? Não dá para colocar no papel para um número muito grande de valores, mas o software vai soltar, e basta a gente saber que se o valor P é menor do que o nível de significância que eu estou considerando, é evidência para eu rejeitar a hipótese nula. De forma equivalente, se a minha estatística for mais extrema do que o valor crítico, nesse caso aqui, né, positivas, porque eu estou analisando o teste unilateral à direita, então eu rejeito a hipótese nula se isso acontecer. No caso do teste unilateral à esquerda, não aconteceu, mas o Excel também vai sempre soltar só o positivo. Tá? Qual é a diferença? Eu vou pegar, a minha estatística vai ser negativa, o meu valor crítico eu preciso pegar o simétrico dele. Ele sempre solta o positivo, assim como a gente só vai ver o positivo na tabela, tá? Mas se eu for no caso do teste unilateral à esquerda, é só eu olhar para o valor negativo aqui do valor crítico. O valor P não vai fazer diferença, porque é uma probabilidade, ele não tem sinal, né? Ele vai estar olhando na cauda exata, basta saber se é unicaudal ou bicaudal. Certo? Então é isso. Bons estudos para vocês. Voltem, façam os exercícios e leiam outro exemplo que ficou no material. E até a próxima aula.